Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte de Cristo para todos vocês. Vamos vê-los. Mais um dia maravilhoso e quente que nos fez o Senhor. Alegremos-nos, regozijemos-nos nele no dia e nele no Senhor. Vamos ficar de pé? Vamos começar esse culto orando a Deus, o Todo-Poderoso. Deus poderoso, bendito, Deus santo, Criador dos céus e da terra, tudo que neles há, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e por intermédio do Teu próprio Filho, Pai nosso também. Diante do Senhor, Deus, estamos reconhecendo a nossa pequenez. Somos pequenos, somos pó e cinza, caco em meio aos cacos. Se não fosse a Tua misericórdia, nós já teríamos sido consumidos. E graças ao Teu amor e à Tua misericórdia, nós estamos aqui para Te prestar culto, para louvar ao Senhor, para bendizer o Teu santo nome, para render toda adoração, porque o Senhor é merecedor. E é por isso que eu peço ao Senhor, em nome do Teu Filho, e pelo poder que há no sangue dele, eu peço que o Senhor perdoe os meus pecados e receba o culto que aqui essa igreja veio prestar ao Senhor. Que ela possa ser recebida diante do Senhor como um cheiro suave, como um incenso perfumado, e que isso possa lhe agradar. Que esse nosso culto, que é racional, possa render frutos, e que isso possa alcançar muitas vidas, as palavras que aqui serão ditas pelo Teu Filho, pastor Moisés. Abençoe o Teu servo e os ministros que aqui estarão diante do Senhor, para junto com a Tua igreja, louvar ao Teu santo nome. Mas eu também, Senhor, em nome de Jesus, peço ao Senhor que possa, nesse momento, estar olhando o choro de quem tem pranteado perdas, e seja qual for o drama, Senhor. Às vezes a gente acha que um problema é muito pequeno, mas é pequeno porque a gente não está passando por isso. Então eu peço ao Senhor que com a Tua misericórdia, com a Tua mão forte, com o Teu Espírito, possa visitar essas pessoas que choram, esses que estão padecendo, Pai querido, por perdas, por frio, por fome, os Teus servos que estão no campo, Deus amado, pregando a Tua palavra, e muitos escondidos. Também aqueles que estão, Deus amado, aqui na nossa localidade, no nosso Brasil, no nosso bairro, aqui no Parque Eldorado, também pregando o Teu Evangelho. Capacita os Teus filhos cada dia mais, para que a Tua palavra, Senhor, seja eficaz na vida dessas pessoas, e que o testemunho dessas pessoas possam também colaborar com a Tua palavra. Em nome do Teu Filho Cristo Jesus, eu Te peço, Senhor, abençoe todo esse povo. E nesse momento também eu peço a Ti pela vida dos enfermos, Pai. Nós temos tantas pessoas nesse momento chorando por dores, e em nome de Jesus Cristo e pelo poder que há no sangue, é que eu peço ao Senhor que visita, conforme a Tua vontade, Senhor, vai curando, vai transformando essas vidas de dentro para fora, mas cura também o seu corpo, porque é terrível, Senhor. Por esses dias tive um mal pequeno, mas que tanto incomoda, eu fico imaginando essas pessoas que passam terríveis maus. Então, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor, visita, consola, encoraja, ministra em nome de Jesus no coração dessas pessoas a paz que excede todo entendimento, e que ela possa ter a confiança no Senhor e acreditar que o Senhor tem pelejado por ela. Porque aqui estamos, Deus amado, porque cremos que o Teu Filho Cristo Jesus tem esse poder. É bem verdade que em muitos momentos nós não temos a fé o suficiente, porque fé temos, mas não temos o suficiente. Por isso que eu peço ao Senhor, Deus amado, que nos ajuda na nossa credulidade. Nos ajuda, Deus amado, na nossa mente pequena, na nossa falta de confiança, na nossa falta de fé, para que possamos ver as Tuas maravilhas e o Senhor movendo mais e mais, assim como tem feito, tem nos sustentado aqui na Tua casa, e onde quer que estejamos, ou onde quer que estejam os que estão sofrendo nessa noite. Visita, Pai querido. Visita também os encarcerados, em nome de Jesus, com o Teu Espírito Santo, e faça, Deus amado, com que
com que essas vidas sejam alcançadas e transformadas pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho. É a oração que eu faço, crendo que o Senhor está fazendo maravilha no nosso meio. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu vou convidar a Deisiane Maria para cantar uma canção do cantor cristão. E pode sentar, meus irmãos. Peço aos irmãos que com toda alegria também cante. Cante. Som, testando o som. Ao vivo, né? Ao vivo é assim mesmo. Graça e paz para os irmãos, amém? Estamos felizes em estarmos na casa do nosso Deus, aleluia. Convido os irmãos para abrirem o cantor. Nós vamos louvar juntos a canção de número 89. O poder do sangue de Jesus. Se nós estamos aqui nessa noite, é porque Jesus se entregou por nós. O amor dele, ele morreu numa cruz. E o sangue dele nos purifica de todo pecado e de toda injustiça. Aleluia. Por isso nós estamos aqui, Senhor. Porque o Senhor pagou um preço de sangue por nós. Por isso estamos alegres. Somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Vamos lá? 89. Te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tudo, maligno escapar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador. Oh, aceita o dom de Jesus. Queres com tua vaidade acabar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões querem tu dominar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador. Oh, aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te querem tirar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador. Oh, aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal, terás do seu sangue o poder. Há poder, sim, forças sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador. Oh, aceita o dom de Jesus. Glória a Deus. A igreja pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Recebe, Senhor, os aplausos são para ti. Glória a Deus. Glória a Deus.
Se tem poder, é no sangue de Jesus. Salmo 9. Salmo 9, a partir do verso 1 aí. Só 1 e o 2. Amém? Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. É o que viemos fazer nessa noite. Quente, linda, maravilhosa. Nós vamos louvar ao Senhor por tudo que Ele é bem verdade. Ele é maravilhoso, mas também pelo que Ele fez e faz. E não é pouca coisa não. Não é pouca coisa não. Nós somos, sem Jesus, sem o Filho de Deus, Cristo Jesus, nós não teríamos nem sequer um pinguinho de chance. Mas o amor de Deus é tão grande e tão maravilhoso que Ele deu o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente possa ter a vida eterna pelo poder de Cristo e no nome dEle. E João 1:28 diz o seguinte, lá 29, no dia seguinte, João viu a Jesus vindo para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é no poder do sangue de Jesus Cristo, da morte dele vertido na cruz, é que a gente tem essa oportunidade. Graças a Deus por esse amor imensurável, por essa misericórdia infinita que nos deu essa rica e maravilhosa oportunidade. E se por acaso alguém entrou por essas portas sem motivo para louvar ao Senhor, eu acho que agora a palavra nos lembrou que não nos falta motivo. Por maior que seja o problema que tenhamos, talvez eu tenho tantos. Pode chegar para cá o Ministério de Louvor, por favor. Então, tenho tantos problemas. Acredito que os irmãos também os tenham, mas os nossos problemas não podem nos impedir de louvar ao Senhor. Até porque, como dissemos semana passada, Paulo e Silas na prisão, prisionado, certamente apanhou, estava com seus tornozelos com corrente. O que ele fez? Louvou, adorou, orou, e a cadeia foi quebrada, a corrente saiu. O carcereiro ficou meio desesperado, mas os homens de Deus os acalmaram. Então, se acalme, tenha paz, peça a Deus essa paz, Ele dá, para que você possa louvar ao Senhor, assim como nós faremos. Amém? Então, Deus abençoe vocês. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Só vou complementar aqui o que o Júnior já leu. A palavra que o Senhor me deu. 1 Crônicas 16, a partir do verso 8, diz assim: Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe, salmodiai-lhe. Atentamente falai de todas as suas maravilhas. Glorificai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Você pode se colocar de pé aplaudindo ao Senhor? Glória a Deus. Recebe a nossa adoração, Jesus.
Esses aplausos são para Ti, Senhor, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Não há ninguém aqui, Senhor, merecedor de honra, de aplauso, de glória. Somente a Ti. Tudo que apresentamos aqui, Senhor, é para Ti. Tudo que nós queremos é agradar o Teu coração, Jesus, porque entendemos que somos pó e cinza, que somos nada, Senhor. Entendemos isso, Deus, que somos totalmente dependentes de Ti. Pedimos que o Senhor, pela Tua infinita misericórdia, receba a nossa adoração e o nosso louvor, que é para Ti, Senhor. Aleluia. Se não for para Te adorar, para que eu nasci? E se não for para servi-lo, por que você está aqui? Aleluia. Cante alegremente ao Senhor. Entregue a sua adoração ao Senhor. Não importa quem está do seu lado, que nada venha tirar a sua atenção. Se volte para a sala do trono. Feche os seus olhos. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Se apresente diante dele. Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Você está aqui. Ele te deu a oportunidade de estar aqui, louvar e engrandecer o nome dele. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor.
Aleluia, Jesus. Queremos te adorar sempre, Senhor, com alegria. Ah, Jesus, acende a chama no nosso coração, para que possamos te adorar com alegria, Senhor, todos os dias. Com prazer, Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Recebe, Deus, a nossa adoração, Deus. No Espírito Santo, no nosso Deus. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender seu filho. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir o Espírito e obedecer. E obedecer. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender seu filho. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir o Espírito e obedecer. E obedecer. Tenho que aprender a ouvir, mesmo sendo que não quero. Ensina-nos, Senhor, e ainda assim abrir meus lábios para adorar. Se eu quiser adorar a Deus. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como quem que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o entender e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. O Senhor tem prazer na obediência. Não queira dar muito, queira dar o que o Senhor tem te pedido e obedecer. Tenho que aprender a ouvir. Tenho que aprender a ouvir. Muitas vezes não é o que a gente quer, mesmo sendo que não quero. E ainda assim abrir meus lábios para adorar. Para adorar. Para te exaltar. Para te exaltar. Para te exaltar. Para te exaltar.
Ajuda-nos, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a te obedecer. Jesus, muitas vezes é tão difícil, porque vai de contrário, Senhor, a tudo aquilo que a gente planeja. Vai de contrário, Senhor, a tudo aquilo que a gente arquitetou. Mas o que importa é que a tua vontade seja feita, Senhor, e não a minha, e não a nossa. Ensina-nos a ouvir a voz do teu Espírito e a te obedecer, porque a tua vontade é boa, ela é perfeita e é agradável. Aleluias. Glória a Deus. Você pode glorificar, você pode adorar. Que não dependa da nossa adoração aqui, a sua adoração é particular ao Senhor. Ele espera de você, Ele espera que você abra o teu coração e adore. Ele espera que você glorifique ao nome dEle. Ele espera que o nome dEle seja glorificado na tua vida. Todo ser que vive, louve ao nome do Senhor. Toda criatura se aos teus pés, ao som da sua voz, que o universo se desfaz. Você pode cantar? Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Diga pra Ele. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão,
todo joelho dobrará ao ouvir teu nome. Jesus, 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 todo ser confessará. Louvado, louvado seja o teu nome, teu santo nome, teu santo nome. Não há outro, tu é o único Deus, o único soberano, teu santo nome. Você pode aplaudir o nome dele. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Muito obrigado, Jesus, pela tua presença neste lugar. Obrigado, Senhor, porque tu és santo. E ainda assim, apesar de nós, a tua misericórdia nos alcança. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e pelo teu cuidado, por nos permitir sentir a tua presença neste lugar, Senhor. Queremos sempre exaltar e bendizer o teu nome, que é o único digno, ó Deus. Muito obrigado por esse momento no qual passamos aqui. Agora nós te pedimos que o Senhor venha preparar o nosso coração, que ele já esteja preparado para receber a tua palavra. E que seja a terra fértil, Senhor, para que a tua palavra venha dar frutos, que possamos vivê-la a cada dia. Que não venhamos somente ouvir, mas viver, Senhor, a tua palavra, que é o que precisamos. Te entregamos a vida do nosso pastor. Que o Senhor possa tomar o coração do teu filho e tudo aquilo que o Senhor entregou a ele. Que ele venha, Senhor, ministrar a tua igreja, Senhor, de forma especial. Que o Senhor venha falar aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir através do teu filho. Estenda a tua mão, Senhor, de misericórdia sobre ele. E que o Senhor possa sustentá-lo a cada dia. Tu conheces as necessidades, ó Deus, as dificuldades, Senhor. Só tu conheces. E eu te peço que o Senhor venha estender a tua mão e derramar a tua bênção, Senhor, sobre a vida do teu filho, que tem conduzido esta igreja, Senhor. Abençoa o nosso pastor. Continua usando o teu filho na tua palavra, assim como o Senhor tem usado. Eu te agradeço, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. A graça, a paz e a misericórdia de Cristo Jesus esteja e seja com cada coração aqui nessa linda noite. Meus irmãos, antes de ministrarmos propriamente a palavra, lembro aos irmãos, os que estão aqui no templo, os que estão nas redes sociais, na internet. Próximo domingo nós celebraremos a Ceia do Senhor. Próximo domingo estaremos celebrando a Ceia do Senhor, para a qual todos os membros da IB estão convocados, sentar à mesa, comer o pão, beber o vinho, e também é uma linda oportunidade de nós nos solidarizarmos, de nós mais uma vez abrirmos o nosso coração, ouvirmos o clamor dos que sofrem, dos que padecem, dos que necessitam. E uma dessas formas, não é a única, é uma em um número infinito, mas é uma, trazendo a nossa campanha do quilo. Então, se você puder, traga pelo menos 1 quilo de alimento não perecível. Tá? É muito bem-vindo, vai chegar à mesa, vai chegar à despensa de pessoas que realmente precisam, e você vai estar abençoando alguém,
você vai estar dando ouvidos ao clamor de muita gente que clama. O Betinho dizia que quem tem fome tem pressa. A gente sabe de toda essa fraseologia, né? De que o importante é ensinar a pescar e não dar o peixe. A gente sabe de tudo isso. Normalmente, quem fala isso por experiência, nem pesca, nem dá peixe, nem ensina a pescar. Normalmente é só mesmo para se justificar, né? Então, quer sair pela tangente, aí vem com essa. Não, tem que ensinar a pescar. Não se propõe a ensinar a pescar e também não dá peixe. Mas você que quer ensinar a pescar, mas entende que quem tem fome tem pressa, que até para você aprender a pescar você precisa estar alimentado, e é por isso que surgiu o programa de alimentação, né? Em muitos lugares no mundo, no Brasil inclusive, que é um dos melhores e maiores programas de alimentação do mundo, palavra de professor, do mundo, e a gente tem que lutar por isso, orar por isso, não abrir mão disso, nunca votar em ninguém que tire 1 centavo de merenda, nunca. Tirou 1 centavo de merenda, deixa na mão de Deus, mas não vote. Tá? Isso é pecado quase imperdoável. Tá? Tem muitos lugares que não tem. Na África, vários países na África você não tem. Vários países na Ásia você não tem isso não. Tá? E vai perguntar lá aos alunos. Então, meus irmãos, é por isso, porque para aprender se chegou à conclusão óbvia que o aluno tem que estar alimentado. Porque se você estiver com fome, fica difícil pensar em outra coisa que não seja comida se você estiver com fome. Não é verdade? Então, seja solidário. É possível, é possível. Eu posso, muitos aqui, irmãos, podem. Muitos, de repente, aí possam. Traga o seu alimento. Não não dê desculpas. Traga o seu alimento. Eu posso dar 10 quilos. Traga 10, traga 50, traga 1. Deixa aqui na portaria da igreja, vai ter alguém recebendo o seu alimento. Traga, seja solidário. Não fique só nas palavras, não. Fique só nas lacrações, nos jargões da internet, não, naquela solidariedade, não sei o quê, ninguém larga a mão de ninguém, somos todos fulano de tal. A Bíblia diz, não ame de palavras, mas de ação. Tá legal? De ação. Nada errado dizer eu te amo, mas se esse eu te amo pode ser acompanhado de 1 quilo para quem tem fome, é melhor. Se não tem, não tem. Se você não tem, não tem. Paulo disse, se você tem vontade de fazer alguma coisa, é de acordo com o que você tem, e não com o que você não tem. Eu gostaria de dar 1 tonelada, mas não pode. Dê 1 quilo. Deus nos cobra por aquilo que Ele nos deu condição de dar. O que vier à tua mão, faz conforme tua força. Não posso dar 1 tonelada, eu fico com vergonha de trazer 1 quilo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não entre nessa lista. Você pode dar 1 quilo, traga 1 quilo. E se pode dar 100, dá 100, dê 100. O que vier às tuas mãos, faz conforme tuas forças. O importante, irmão, seja solidário. Vamos ser solidários, tá? Vamos ser solidários. Não só por causa da pandemia, isso não foi inventado pela pandemia, mas a pandemia também está aí. Seja solidário. Deus, a Bíblia diz, né? Quem dá ao pobre, empresta a Deus. Então, doe, seja solidário. Seja solidário. Não seja solitário, seja solidário. Então, semana que vem, a partir de 9h30, toda IB convocada para estarmos aqui comendo pão, bebendo cálice. E se puder, claro que se não puder, não pode. Se não puder, não pode. Não precisa dar explicação a ninguém. Eu não gosto de ficar me explicando com ninguém. Eu não gosto disso. Não gosto de ficar me explicando. Então, eu sei o que eu posso, sei o que eu não posso. Sei porque estou aqui, sei porque estou assim. Eu não gosto de ficar, aquela coisa chegar aqui, irmão, isso é chato. Porque normalmente quem se explica muito está tentando se explicar. Então, pode, não pode, Deus vai abençoar. Mas podendo, traga 1 quilo, isso vai ser bênção. Para quem recebe, mas também bênção para quem dá. Amém, meus irmãos? Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas.
capítulo 5. Versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. São prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém. As igrejas da Galácia foram fundadas pelo apóstolo Paulo. A data precisa nós não sabemos exatamente, há debates, mas sabemos que muito possivelmente essas cartas são dirigidas àquelas igrejas que fazem parte da Galácia. E poderiam ser também dirigidas a um grupo maior de Gálatas. Mas o fato é que essas igrejas que foram fundadas por Paulo, elas, algum tempo depois, elas começam a receber certos obreiros, certos pregadores, e esses pregadores são os que Paulo mais tarde vai chamar de judaizantes, ou da circuncisão. Esse grupo de teólogos, esse grupo de pregadores itinerantes, pastores itinerantes, eles começaram a pregar na igreja, ou nas igrejas da Galácia, porque era um conjunto de igrejas, não apenas uma igreja, mas um conjunto de igrejas. Gálata não é uma cidade, como Corinto ou Roma. Gálata é uma região. Então, nessa região, você tinha várias cidades, como a gente tem a Baixada Fluminense, com vários municípios. Então, é uma região maior, com várias cidades, e em cada cidade estava instalada uma igreja. Então, esses pregadores itinerantes, passando por essa região, começaram a pregar, começaram a agregar no Evangelho certas falácias. Eles começaram a dizer que era necessário que aquele que recebeu Jesus, ele se circuncidasse, por exemplo. Ele fizesse uma operaçãozinha no órgão sexual masculino, como foi dado para ser feito lá atrás por Abraão. O Senhor apareceu a Abraão e mandou que ele se circuncidasse seus filhos e todos os homens que estivessem sob seu domínio. Isso era um estatuto para Israel, para os judeus. E esses homens começaram a pregar de que era necessário fazer isso. Além dessas coisas, começaram a pregar uma série de observações. Então, eles deveriam servir a Cristo, receber a Cristo, mas deveriam também fazer algumas outras coisas. O apóstolo Paulo, sabendo disso, ele envia essa carta, muito possivelmente também mensageiros pessoais, mas envia esta carta. E nessa carta o apóstolo Paulo ele vai ser muito enfático. Ele vai dizer que se eu precisar de qualquer coisa mais Cristo para ser salvo, é porque Cristo não é suficiente. Se ele não é suficiente, ele não é salvador. Ele também vai dizer que o Evangelho ele tem valor em si mesmo e não em quem o prega. Em outras palavras, o valor do Evangelho está no que o Evangelho diz e não em quem prega o Evangelho. Ele vai dizer que se um anjo de luz, não um anjo disfarçado de luz, mas se um anjo de luz, um anjo de Deus, é uma possibilidade irreal, mas ele está até admitindo uma impossibilidade. Digamos que fosse possível que um anjo de luz pregasse um outro evangelho,
Um anjo de luz não fará isso, porque são ministros de Deus que obedecem às suas ordens. Mas digamos, o apóstolo Paulo, para efeito de hipótese, digamos que um anjo de luz chegasse aqui e pregasse um outro evangelho. Ele diz que a atitude da igreja deveria ser de amaldiçoar esse anjo. Esse anjo é maldito. Porque o evangelho, ele tem valor em si mesmo. O evangelho não é alguma coisa que eu analiso porque ele pregou é assim, ele pregou é assado. Ele diz, o evangelho é esse. Esse evangelho que eu vos preguei é o evangelho de Cristo. E mesmo que um anjo de luz vos pregue qualquer outra coisa, esse anjo deve ser considerado, ainda que seja de luz, maldito. O apóstolo Paulo diz que não adianta tentar seguir a lei como um complemento para o que Cristo fez na nossa vida. Diz que a salvação que recebemos, ela é profunda e ela é definitiva. Ela não pode aceitar complementos. A obra de Cristo, ela é completa, está consumado, ele disse. Não precisamos de mais nada. Não preciso de Cristo e crucifixo, não preciso de Cristo e camisa lilás, não preciso de Cristo e live, não preciso de Cristo e qualquer outra coisa. É Cristo e só. Somente Cristo, ele é suficiente. E se ele não é suficiente para quem quer que seja, é sinal de que não recebeu. Esse é o teor da carta. Paulo vai lembrar aquilo que Abacuque diz, o justo vive pela fé. Eu creio nisso. Creio, por isso falei. E creu Abraão, isso lhe foi imputado como justiça, como diz Moisés lá no Gênesis. E ele vai dizer que ele fica admirado de que esses crentes tenham recebido a palavra verdadeira, mas agora estejam mudando, estejam escamoteando. Ele mesmo vai fazer uma crítica aqui aberta a Pedro, um outro apóstolo da mais alta consideração que nós devemos ter. Ele diz que o próprio apóstolo Pedro e até Barnabé, que era um amigão do apóstolo Paulo, companheiro de viagem, estavam comendo com os gentios, estavam fazendo coisas com os gentios, não coisas pecaminosas, mas coisas que não eram da cultura judaica. E diz que quando chegou um grupo de judeus vindo de Jerusalém, da parte de Tiago, eles foram dissimulando, disfarçando e foram se afastando. Paulo diz que fica chocado com essa atitude. Talvez esses pregadores, eles tenham conseguido margem para pregar, porque talvez, depois da pregação e depois de ter recebido Jesus, muitos desses cristãos tenham continuado sentindo e pensando e talvez até fazendo algumas coisas que eles achassem que não deveriam mais fazer. Afinal de contas, recebemos Jesus, recebemos aquele que é o Filho de Deus, que é o Deus encarnado, é o Verbo que se fez carne. Então não era, uma vez eu tendo essa experiência de salvação, essa experiência de encontro com Deus, eu ter sido transformado totalmente? Talvez essas pessoas tenham perguntado isso a esses obreiros, maus obreiros, diga-se de passagem. E talvez essa tenha sido a brecha pela qual esses obreiros então começaram a dizer, não, mas para que você pare de sentir isso, para que você pare de pensar nisso e até para que você pare de fazer isso, você precisa ir complementando, você precisa aqui se circuncidar, você precisa, não é o texto, eu estou aqui dizendo do que se é, você precisa de repente mudar a sua roupa, sua calça está muito apertada ou muito larga, de repente seu cabelo está muito grande ou muito comprido, você precisa ir tirando essas coisas ou botando outras. Você vai controlando esses seus desejos, esses seus pensamentos e até essas suas atitudes com coisas externas, talvez com amuletos, talvez se você usar um crucifixo, uma cruz no peito, talvez se você passar a deixar a Bíblia aberta, talvez se você passar a fazer novenas, campanhas em cima do morro, talvez isso vai resolver. Pois bem, no capítulo 5, o texto que nós lemos,
O apóstolo Paulo, então, vai dizer a esses irmãos uma coisa que talvez já eles devessem saber, mas não sabiam. E se sabiam, talvez tivessem esquecido, porque o apóstolo Paulo, em algum momento, ele diz, essas coisas eu já disse a vocês, eu estou afirmando agora, mas outrora, em outra hora, em uma hora passada eu já disse. Esses irmãos parece que haviam se esquecido disso. E agora o apóstolo Paulo, então, ele vai relembrar esses irmãos. Ele vai relembrar esses irmãos, ele vai relembrar que todo o mandamento, que aquele que recebe Jesus, se resume em 2, amar a Deus sobre todas as coisas. Não é fazer disso jargão não, Deus acima de tudo, não sei quem acima de todos. É amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Isso é real, amar a Deus sobre todas as coisas. Isso não ser jargão, isso ser vida real. E amar ao teu próximo como a ti mesmo. Precisamos dizer como a gente ama o nosso próximo como a si mesmo? Não, Jesus já disse isso para aquele cara, né? Para aquele doutor da lei. Quem? Jesus disse, olha, você vai e faz o mesmo, você faz aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Isso é amar ao próximo como a si mesmo. Partindo do princípio que você se ama, você amará o outro como ama a si mesmo. E aí, então o apóstolo Paulo diz, digo porém, versículo 16, andai no Espírito, jamais satisfareis as concupiscências da carne. Então, uma coisa aqui que talvez os crentes tenham esquecido, e muitos crentes esquecem, é que o fato de receber Jesus não nos transforma em anjos de luz, não nos transforma em seres perfeitos, não nos transforma em seres assexuados, não nos transforma em seres absolutamente impenetráveis, não nos transforma em coisas, nós continuamos sendo humanos. O apóstolo Paulo diz, digo porém isto, ande em espírito. Não adianta você mudar de roupa, não adianta deixar crescer a barba ou raspá-la, não adianta deixar crescer o cabelo ou rapá-lo, não adianta uma roupa assim ou assada. Ainda que todas essas coisas tenham a sua aplicabilidade, ainda que você tenha a liberdade de deixar a barba crescer ou raspá-la, o cabelo grande ou pequeno, Paulo está dizendo que isso para a salvação e isso para o seu relacionamento com Deus não vai adiantar. Paulo está dizendo que não adianta eu achar que se eu passar todas as noites, fazer 77 semanas vezes 77 no morro de oração, quando eu voltar, eu não vou estar sentindo o que eu estava sentindo antes, vou continuar sentindo, vou continuar humano. E mais, vai continuar dentro de mim uma coisa que ele chama de carne. Eu vou dizer o que é carne daqui a pouco. Não é carne no sentido de tecidos humanos ou de qualquer outra espécie, tecidos vivos não. Digo porém isso, andai em espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Paulo está dizendo, olha, nós continuamos sentindo concupiscências, é uma palavra portuguesa antiga, que nós podemos traduzir sem problema nenhum, por desejos. Ande no Espírito, você não vai satisfazer os desejos da carne. Carne, a palavra carne aqui no grego é sarx. E sarx quer dizer basicamente natureza humana. Nós temos uma natureza humana. E vamos continuar tendo essa natureza humana até o dia que ela for revestida de incorruptibilidade. Até o dia da ressurreição. Todos nós. Todos nós. E o problema aqui que o apóstolo Paulo vê é que esses pregadores judaizantes, da circuncisão, enfim, essas pessoas, no fundo, elas estavam tentando transformar os crentes da Galácia, os Gálatas, naquilo que os próprios fariseus haviam se transformado. Pessoas que por fora eram todo bonitinhos. Se lembra que Jesus disse? Como é que Jesus chamou essas pessoas? Jesus disse, vocês são sepulcros caiados, sepulcros pintados de branco. Por fora são muito bonitinhos, são muito apessoados, mas por dentro estão cheios de podridão. A preocupação do apóstolo Paulo é que esses crentes se tornassem aquelas pessoas, todas bem vestidinhas, e roupas lá no pé, nada contra quem usa roupa lá no pé ou no joelho, não é disso que estamos falando, mas usasse isso como se fosse um selo de santidade, cabelos longos ou curtos, roupas assim ou assadas. E quanto mais você confia nessas coisas, mais hipócrita você vai se tornando. Hipócrita, a raiz da palavra hipócrita é máscara, não essa que a gente está usando como prevenção a esse vírus,
Mas máscaras, as máscaras gregas, aquelas que têm um sorriso e um rosto para baixo, todo mundo já viu, é símbolo universal do teatro. Os atores gregos só eram atores, mulheres não podiam atuar, então quando era um personagem feminino era homem, personagem masculino era homem, não importava. Então eles iam trocando de máscaras. Queriam demonstrar alegria, botavam uma máscara com sorriso, tristeza, uma máscara triste, raiva, uma máscara... A origem da palavra hipócrita é isso, colocar uma máscara, mostrar que você é o que você não é. E essas coisas vão criando essa impressão. Já disse várias vezes desse púlpito, talvez não tenha dito aqui em live, mas vou dizer. Todo santarrão que eu encontrei na vida, todo... se mostrou mais cedo ou mais tarde um hipócrita. Mas é um hipócrita mesmo. Não estou falando de um irmão que tropeçou numa pedra ali e soltou um palavrão. Não que seja certo, mas eu não estou falando disso, não. Estou falando de coisas cabeludas. Porque confiar o quê? Na carne. Não, terno, minha gravata, nada contra terno e gravata, eu mesmo estava de terno e gravata na semana passada aqui. Mas se eu começar a achar que aquilo faz de mim alguma coisa melhor do que eu sou, eu estou perdido. E você também. Paulo disse, ande no Espírito e você não vai satisfazer os desejos da sua carne, porque a sua carne continua tendo desejos. As nossas naturezas humanas, diz a canção, eu luto contra a minha própria alma, natureza humana, carne, que há em mim. Todos nós aqui, todo mundo ali, alguns admitem, outros não admitem, mas todos nós temos desejos. A nossa natureza humana continua viva. Viva. Jesus disse, olha, vigiem e orem, para que não entre em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne, a natureza humana, sarx, é fraca. E quando Jesus diz isso, não é uma desculpa para eu dizer, eu caí em pecado, mas a carne é fraca. Irmãos, me perdoe, mas a carne é... Jesus não está dizendo isso como quem justifica, Jesus está dizendo isso como quem alerta. Jesus diz, fique vigilante, porque a carne é fraca. Está dizendo assim a você, você pega um carro e vai lá, não sei para onde, 500 quilômetros. Aí o cara chega assim e diz assim, toma cuidado, porque esse motor não está muito bom. Ele não está dizendo para você sentar o pau, o motor explodir, o motor bater e você dizer, tá vendo, mas é que o motor é fraco mesmo. Não, ele está te dizendo para você tomar cuidado, e com cuidado, que a qualquer momento aquele motor pode bater. É um alerta. Não é um salvo-conduto. Vigie e ore, nessa ordem. O mestre não disse ore e vigie, ele disse vigie e ore. Está no texto bíblico. E é importante isso. Tanto faz, a ordem do produto não altera o resultado, a ordem dos fatores não altera o produto, altera. Isso aqui não é propriedade matemática, aqui é teologia, altera. Se eu não vigiar, dependendo da hora que eu vou orar, eu já não vou pedir para que o Senhor me livre da tentação, mas para que Ele tenha misericórdia, porque eu já caí. Vigie e ore, para não entrar em tentação. Porque se você de repente, ou eu de repente, deixar para vigiar depois, a minha oração não é para Ele não deixar eu entrar em tentação, a minha oração vai ser para Ele me tirar da tentação. Ele também faz, mas aí é um outro processo. Uma coisa é não cair no poço, outra coisa é ser tirado do poço. Paulo está dizendo isso. Paulo está dizendo então, olha irmãos, digo porém isto, os mandamentos são esses, ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Digo porém isso, ande em espírito e você não vai satisfazer as vontades da carne, porque a carne milita, luta, peleja, porfia contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos. Paulo está falando aqui de dois princípios, de duas coisas que nós temos dentro de nós mesmos. Não é como aquele desenho antigo do Walt Disney, em que aparece um diabinho aqui fora. É o Pato Donald, se eu não me engano, ou o Pluto, um deles.
E um deles fala aqui pro Pato Donald: faz, Donald, você tem que fazer. Aí aparece um anjinho e diz: não, Donald, não faça isso. Os da minha idade já devem ter visto esse desenho aí. Repetia. Mas está aí no YouTube. Um clássico. O Walt Disney errou. Por quê? Porque essas vozezinhas não estão fora da gente, estão dentro da gente. A carne e o espírito. Porque a carne e o espírito militam contra si. Porque são opostos entre si, são duas naturezas. Quando Paulo fala aqui do Espírito, Paulo fala do Espírito, o nosso Espírito e o próprio Espírito de Deus que está dentro de nós, que se envolve com o nosso Espírito para que a gente faça a vontade de Deus. Mas ao mesmo tempo, nós temos uma natureza carnal, uma natureza que continua tendo desejos que são contrários à vontade de Deus. Quando é que eu paro de sentir isso, pastor? O senhor tem um remédio aí? Tem não, irmão. Isso é crônico. Não tem cura. Mas tem uma boa notícia. Não tem cura. Mas tem tratamento. O tratamento é andar em espírito. E quando eu digo não tem cura, é no sentido de que se alguém me disser: ah, pastor, eu já não sinto mais. Não sentir nada não é grandes coisas não, pelo contrário. Eu aconselho a ouvir a música, né? Socorro, não estou sentindo nada. Nós temos essas duas naturezas dentro da gente, irmãos, lutando, agora. Ah, eu vou para a igreja, ótimo, venha para a igreja, venha para o culto, mas elas estarão aqui dentro, lutando. Muitas coisas ruins, muitos desejos da carne, eles se manifestam dentro de uma igreja, dentro de um culto como esse. Ah, eu vou subir lá para o monte, amém. Bem ido. Bem ido. Não é? É o contrário de bem-vindo. Quando uma pessoa chega aqui, ele é bom, bem-vindo. Quando uma pessoa vai, é bom, bem ido. Mas não vai mudar não. Esses dois princípios estão aqui dentro de todo mundo, do pastor, da ovelha, do diácono, de todo crente sincero. Você pode parar de sentir isso, é simplesmente naturalizar a obra da carne. Não, é normal. Muita gente quer naturalizar as obras da carne. Não, o que eu sinto é normal, o que eu penso é normal, o que eu faço é normal. Aí já não tem mais luta. Mas também não tem mais o espírito. Não tem mais luta. É porque aí já tem a derrota. Já está morto nos delitos e pecados. E essas duas naturezas lutam dentro da gente, todo mundo aqui. Todo mundo que quer servir ao Senhor. Repito, quem não quer servir ao Senhor já caiu de boca, a natureza carnal já venceu e ele já vai só naturalizar. Não, isso aqui é normal, isso aqui. Mas quem está lutando tem isso, todos nós, eu, você, a pessoa que está do lado, a que está atrás, a que está aqui, a que está na live, a que não veio. Todos nós. E ele diz: para que não façais porventura o que quereis fazer, porque Paulo vai dizer, capítulo 7, lá de Romanos, ele mesmo diz, nessa luta ele diz: eu mesmo não entendo o que acontece comigo, porque o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero eu faço. E eu fico nesse confronto, e eu fico nessa peleja, porque o bem que eu queria fazer, eu saí de casa pensando bem. Eu acordei hoje de manhã, dobrei o meu joelho e orei, pedi: Senhor, me dá um dia na tua presença, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, Senhor, me guia. Aí quando foi lá pelas 6 horas da tarde, eu fiz, eu pensei, eu senti, eu realizei uma coisa que eu sei que não é de Deus, é da carne. Aí eu olho e digo: meu Deus, não é possível, eu orei, e a minha oração foi sincera. Não foi sincera, pastor? Foi sincera. Você sinceramente desejava servir a Deus, e sinceramente também pecou. Não foi um espírito que veio e pecou no seu lugar. Você pecou, eu pequei. Porque as duas coisas estão dentro de mim. As duas coisas são eu. O Espírito de Deus que habita em mim e que ministra no meu espírito para que eu lute contra os desejos da carne, sou eu. Esse espírito, o meu espírito que está lutando contra essa tendência, mas também a vontade carnal sou eu. Não é esquizofrenia, você não é dois.
mas vai ter que lidar com essa ambivalência. Eles se opõem um ao outro, para que você não faça o que deseja fazer. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Mais uma vez o apóstolo Paulo fala, não adianta fórmula mágica, não adianta subir, vai subir monte? Sube monte, vai, volta e meia quando posso, enfim, não é um vício, nem costume, mas, vou morar no monte, se der, se puder, se tiver, vou, não tem, mas isso não deve servir como, alguma coisa, isso vai, isso não é, não estamos debaixo da lei, a lei não funciona para isso. A lei só traz neuras. Não adianta fazer promessas. Eu prometo que a partir de hoje é o último. É o último trago. É o último gole. É a última saída. É o último beijo. É a última ficada. Não. Vai ter outra. E você vai se sentir só mais culpado. Só vai ter uma outra vozinha aí, que não é nem da carne, muito menos do Espírito, que vai dizer assim, você é mentiroso, você é falso, você é falsa, não serve para nada, pula da ponte. Não tem promessas que adianta esse tipo de coisa. O caminho não é esse. O caminho não é dizer, não, a partir de agora, não. Todo alcoólatra jura que o copo que acabou de beber é o último. Mas ele só é alcoólatra porque, infelizmente, não é o último. Andar em espírito. Ande em espírito. Reconheça que dentro de você há essa ambivalência. Pare de esperar de você o que você não deve esperar de você. Mérito. Mas, ao mesmo tempo, não deixe de cobrar de você o que você deve cobrar de você. Aí Paulo vai dizer, quais são as obras da carne? Não são únicas. Ele mesmo vai dizer, coisas como essa. Mas ele vai dar uma lista, ele diz, as obras da carne são muitas. Elas são conhecidas. Prostituição. Todo mundo sabe o que é. Mas Paulo não está dando listinha não, ele está dizendo coisas que passam no nosso coração, coisas que a gente pensa, coisas que a gente sente, coisas que a gente faz. Não necessariamente todos vão pensar isso, todos vão vivenciar isso, mas todos nós temos essas coisas aqui, ou outras que ele não citou, mas que temos. São obras da carne, são coisas da carne. Não, isso é do diabo. Não veio o diabo, isso não é obras diabólicas. É claro que tudo isso abre espaço para o diabo. As obras da carne abrem espaço para o diabo. Quem está na prostituição está abrindo espaço na sua vida para o diabo. Paulo vai dizer, o mesmo Paulo em Efésios 4:30, ele diz, não dê lugar ao diabo. Essas coisas são portas que eu abro na minha vida para a entrada de Satanás. Mas essas coisas em si não são Satanás, são coisas que eu sinto, que você pode sentir. Prostituição, impureza, a palavra impureza, essa palavra impureza ela é traduzida de porneia. Só pela expressão todo mundo já imaginou do que se trata, porneia, daí vem pornô, pornográfico. Lascívia, desejo incontrolável, insaciabilidade. Idolatria, que pode ser idolatria ao filho, idolatria a um político, idolatria a um líder religioso, idolatria a um ídolo de pau e pedra, idolatria ao dinheiro, idolatria a uma própria compulsão por tantas coisas, feitiçarias, pessoas que tentam lidar com forças ocultas, demoníacas, pecado terrível, abre portas, inimizades, tanto quem nutre inimizades, como também quem produz inimizades, como quem abre a sua boca, como quem vai para uma rede social, criar inimizade, você viu que o fulano postou, não sei quando, você viu que o fulano falou, o que você acha daquilo, mas nunca com o intento de saber, nunca puro, sempre querendo criar uma situação, como aquele cara que procurou João e disse, olha, a igreja do teu primo está crescendo mais do que a tua, né? Aquele que você batizou lá, o teu primo, né? Não é teu primo?
está batizando mais do que você. Esse cara é óbvio que ele queria criar inimizade com João, mas João era um homem que andava no Espírito. João disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Inimizades, porfias é brigas. Obras da carne. Gente que briga demais, briga com tudo, briga com todos, briga por tudo. É obra da carne. Briga com o marido, briga com a sogra, briga com a nora, briga com a esposa, briga com o vizinho, briga com o outro, briga. Gente, brigão. Ah, eu sou brigão mesmo, isso é obra da carne. Isso é obra da carne. Porfias. Ciúmes. Ah, ciúme, mas eu tenho ciúme do meu marido. Amém, é bom, em certa medida. Sim. Mas aqui Paulo não está falando desse ciúme natural, porque o próprio Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. Você já leu isso. E certamente, o ciúme do Espírito Santo não é obra da carne. Espero que todos entendam isso, Se não entendeu, deixa a sua dúvida aí no comentário que eu vou explicar, mas eu espero estar sendo claro. Aqui não é o ciúme normal de um esposo que sente pela sua esposa e vice-versa. Paulo está falando de ciúmes excessivos, ciúme do amigo. Você é amigo dele? Não pode ser dela. Ou ela ou eu. Ciúmes. Ciúme do carro, da bicicleta. Tem um ciúme de tudo que é meu e fala isso como se fosse um elogio. Não é. É obra da carne. Hiperenciumado. Quantas mulheres não são mortas nesse país por causa dessa paranoia de homem? Ciúme. No Brasil, em 2018, morreu uma mulher a cada 2 horas. Morreu de morte matada. Não é, tem um problema no coração, câncer de mama, que já é terrível. Não, é morte. Ciúmes excessivos. Ciúmes. O que mais que ele diz? Iras. Deus também se ira todo dia. Mas quando a ira se torna um pecado, é quando eu dou lugar à ira. Ireis e não pequeis. É quando eu penso em dar um soco na cara de alguém, dou mesmo na cara de alguém. É quando, se eu tiver a oportunidade de pegar um jarro e tacar na cara do camarada que veio falar alguma coisa, eu faço isso mesmo. É quando eu saio do meu carro, eu tiro uma pistola e dou um tiro porque o cara, ele estava cortando e eu acho isso absurdo e isso para mim já é o suficiente. Iras. Gente iracunda, gente que se ira demais, é obra da carne. É obra da carne. Discórdias. Discordante demais, discorda de tudo e de todos. Dissensões, também não precisamos falar, é mais dissensões, é mais grupos. Facções. A facção A invadiu o morro da facção B. Onde dá isso? Facção que presta é aquela que faz calça, avental, já viu? Eu tenho uma facção, essa é que presta, o resto, obra da carne. Se na sua facção não está fazendo calça, máscara ou avental, é obra da carne. Se a sua facção está dividindo a família, a igreja, a empresa, o caso é facção. Facções, invejas. A inveja não é querer ser como fulano. Se chamar admiração. Gostaria de ser como fulano. Excelente. Admire as pessoas certas, que muito provavelmente um dia você vai chegar lá. Inveja não é querer ser como fulano. Inveja é querer ser o fulano. Inveja não é querer ter a esposa como a esposa do fulano. O dia que eu for casar, eu quero ter a esposa como do fulano. Acho que aquela é uma esposa, é querer ter a esposa do fulano. É querer ter o marido da fulana. Gostei do teu carro, vou comprar um como o seu. Não, é querer ter o carro do irmão. Cheguei um tempo atrás na casa do irmão que ele tinha comprado um carro. Ele me falou, fui lá e comprei um carro como o dele. O dele é preto, o meu é vermelho. Mas eu não queria o carro do irmão, eu queria um carro como o do irmão. Mas a inveja você quer, não é como do outro, é o que é do outro.
Isso é inveja. Invejas. E muitas vezes pode começar como ciúmes. Quantas brigas, quantas coisas terríveis aconteceram porque alguém tem um outro amigo, tem uma outra pessoa e a pessoa não admite. Invejas. Bebedices. O excesso. Bebedices e glutonarias. A igreja evangélica tem uma teologia muito forte quanto a se beber demais. Mas muitas vezes não pensa que quem come demais vai para o mesmo lugar para aquele que bebeu demais. Cuidado, os comelões terminarão no mesmo lugar que os beberrões. É tão pecado quanto, está na mesma lista. Gente que não come para viver, mas vive para comer. Obras da carne, é o excesso. É o excesso de gula. É querer ter mais do que precisa. Tudo. Mais do que precisa, mais do que é necessário, mais do que é bom, mais do que é saudável. Isso vai de tudo, irmãos. Isso vai do dinheiro a sexo. Tudo. Paulo diz: e essas coisas, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu já vos declaro, como já outrora declarei, todo mundo sabe disso, e vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ainda que essas coisas possam estar no nosso vislumbre, ainda que essas coisas passem na nossa cabeça, ainda que essas coisas muitas vezes venham na nossa cabeça, as impurezas, as prostituições, as bebedices, as glutonarias, ainda que essas coisas elas surgiram para nós, elas não devem se transformar em nós em prática. Elas não devem se transformar em cotidiano. Ah, mas todo mundo faz. A quantidade de pessoas que praticam um ato não tornam esse ato normal diante de Deus. A normalidade não tem nada a ver com a quantidade. Normalidade não tem nada a ver com a aceitabilidade de um certo ato. Mas todo mundo agora aceita, ok. Mas ainda não é normal. Os que praticam tais coisas, os que vão se deixando, os que vão transformando isso. E qual é o problema da lei? Vamos voltar ao caso que Paulo está tratando aqui. Paulo está dizendo que na lei você não vai estar preocupado em não fazer essas coisas. A sua preocupação é que não descubram que você está fazendo essas coisas. Esse é o problema da lei, esse é o problema da hipocrisia. A pessoa não fica preocupada com o seu rosto que está cheio de furúnculos, mas ele fica preocupado se está usando a máscara certa. Quantos escândalos a gente ouve? É mister que aconteça, disse Jesus. Quer dizer, é inevitável que aconteçam os escândalos, mas ai de quem, por quem vier o escândalo. Gente, muito normal. Cuidado com a falsa normalidade. Cuidado. Todos nós sentimos isso aqui, todos nós. Os jovens, os de cabelo branco, todos nós temos essa luta interna. Tem uma boa e uma má notícia. A boa notícia, é possível dominar isso. Ande em espírito. Vou deixar um tempinho para dizer o que é andar em espírito. A má notícia, você vai ter que lutar contra isso a vida toda. Não vai ter oração para quem quer deixar de sentir essas coisas, vem aqui à frente. Não tem isso. E se um dia alguém disser, está mentindo. Você pode acreditar, porque as pessoas gostam de acreditar em Papai Noel. As pessoas gostam de acreditar que vão tomar uma pílula azul e vão ficar alegres e felizes para todo o resto da sua vida. As pessoas gostam de acreditar em conta de fadas. Amém, tranquilo, nada contra. Mas não há príncipe encantado vindo com cavalo branco salvar ninguém. Tire as crianças da sala para não ouvir isso. Mas acho que só as crianças não podem ouvir isso. Todos nós devemos saber disso. Mas o fruto do Espírito, mais é preposição. Preposição é contraponto. Ele está dizendo, olha, o fruto da carne é isso aqui.
Estamos perdidos, nós vamos sentir isso aqui, nós vamos viver isso aqui. O apóstolo Paulo diz, não, mas existe um contraponto, porém existe o fruto do Espírito, não são os frutos, veja que não é no plural, não são frutos do Espírito, mas um fruto com 9 gomos. Ele diz, mas o fruto do Espírito é. Se por um lado nós temos dentro de nós essa tendência, essa influência, essa sugestão de que a gente pratique essas obras da carne, não apenas essas que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo diz, e coisas semelhantes, não é uma lista fechada, tem muita gente com muita esquisitice, tem muita gente sente muitas coisas, pensa muitas coisas, que nem estão nessa lista, que são tão terríveis ou mais. Mas há uma oposição a isso, há um contraponto. É possível viver de outra forma. Ele diz, mas o fruto do Espírito, lá é obra da carne, aqui é fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é o amor. Deus é amor. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E não é o amor propagandístico, não é o amor que qualquer coisa serve como amor. É o amor tal como ele é prescrito na palavra, o amor sacrificial. O amor puro, o amor que pensa no outro, o amor que não flagela a si mesmo. Quem ama não mata. E quem matou não ama. Alegria. Quanta gente sendo sucumbida pela tristeza, um século triste. Quanta gente que para ficar alegre tem que tomar uma coisinha, tem que cheirar um negocinho, tem que... Que alegria é essa? Neemias diz, a alegria do Senhor é a nossa força. O salmista diz que na presença do Senhor há alegria. Servir a Cristo é viver em alegria. Nem a alegria que termina quando a rave acaba, é a alegria do Senhor, é a alegria que permanece. Não é alegria idiotizada, não é alegria que necessariamente você vai estar soltando o jorrão o tempo todo, mas é uma alegria que te dá força, é uma alegria de viver, é uma alegria de olhar as coisas simples, é uma alegria de saber que o seu nome está escrito no livro da vida. Os discípulos voltaram exultantes porque expulsaram demônios, porque curaram. Isso é bom, isso é ótimo, você fez isso, você está fazendo isso, continue fazendo. Mas Jesus disse, antes se alegre, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Porque muita gente vai chegar também muito entusiasmado, Senhor, teu nome eu curei, teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu fiz e aconteceu. E o mestre vai olhar para eles e diz, tudo bem, mas eu não conheço vocês. A verdadeira alegria vem de saber que nós somos filhos de Deus, de que nós fomos escolhidos. E se isso não é suficiente, irmão, você vai ganhar na loteria, você vai resolver o seu probleminha aí, você vai curar o câncer e não vai continuar, não vai sentir a alegria verdadeira. E com isso não estou dizendo que eu não queira que o Senhor cure eventualmente um câncer. Mas se você acha que vai estar isso na alegria, você viveu pouco. Paz, a paz invadiu o meu coração, fez uma morada em mim. Verdade essa música. Paz, deixo-vos a minha paz eu vos dou. Paz não é ausência de guerra, a palavra paz ela é muito mais completa. Paz é uma profunda tranquilidade trazida por Deus. Davi diz, ainda que a guerra se levante contra mim, não temerei. Paz é saber que o Senhor, Ele é o nosso guia. Paz é saber, irmão, que eu estou aqui pregando aos irmãos um dia, né? Eu sempre digo isso do irmão João. Ele dizia, irmãos, estou indo para casa. Mas se eu não chegar em casa, eu sei onde eu vou estar. Paz é isso, é saber que a nossa vida está na mão do Senhor. Paz que excede o entendimento. Paz que vai além das circunstâncias, é a paz de Cristo. É a paz que envolve o nosso coração com tranquilidade, mesmo no meio de uma situação muito difícil, que às vezes o nosso coração está agitado, mas o Espírito ministra a paz, ele diz, não temas, eu estou contigo. É a paz do Espírito Santo, não pode ser comprada, não pode ser vendida. Ou você a tem, ou você não tem, se não tem, precisa ter. E o dono dela é Cristo Jesus. Paz, longanimidade, essa capacidade de
de não revidar na mesma moeda, de deixar o tempo passar, de deixar que a vida mostre quem é quem e quem não é ninguém. Longanimidade. É querer falar às vezes, mas não falar. É querer falar mais, mas às vezes tem que falar menos. Longanimidade. Benignidade. Tem gente que é maligno. Tudo que pensa é mal. Tudo que pensa é ruim. Aqui é o contrário. É benignidade. É a capacidade de ser benigno. De trabalhar para o bem. Bondade. Nós não somos bons. Isso é fruto do Espírito Santo. Mas é ter bondade no coração. É não ver alguém deitado e você dar um bico. É não ver alguém que tem um problema físico qualquer, que dá àquela pessoa uma aparência muitas vezes ridícula para os nossos padrões, e você ir lá se juntar com pessoas para poder martirizar mais, lavar o mãozinha, lavar o boca torta, uma pessoa que já é massacrada pela sociedade, uma pessoa que já é ridicularizada pelas pessoas, e aí eu vou lá e coloco mais um dedo e faço mais uma piada. Isso é o contrário de bondade. É ser bom. É ajudar naquilo que você puder. É permitir que a bondade de Deus, Jesus disse, ninguém é bom a não ser Deus, a bondade de Deus se torne um fruto dentro de você. Bondade. Fidelidade, ser fiel nos contratos, isso é um dos gomos desse fruto, fidelidade. Fidelidade em tudo, fidelidade no horário, fidelidade nos contratos, fidelidade no casamento, fidelidade nos seus pensamentos, fidelidade. Deixar que essa fidelidade vá crescendo. Nós não somos fiéis, nós somos infiéis. Isso é obra do Espírito Santo, irmãos. Isso é obra do Espírito Santo. Isso é uma coisa que o Espírito Santo vai criando na nossa vida, com luta, porque todo o tempo que eu quero é ser carnal, a carnalidade é natural. Para fazer a obra da carne, irmão, você não precisa fazer nada. Eu digo sempre aqui nessa igreja, eu uso a seguinte comparação, a seguinte metáfora. Imagine agora uma rampa, 45 graus de inclinação. Todo mundo já imaginou isso? Uma rampa, uma grande rampa. Lá em cima uma bola de futebol, de golfe, de basquete, de boliche, uma bola. Você chega em cima dessa rampa, está aqui a bola. Você é essa bola. A rampa é sua inclinação carnal, a minha inclinação carnal. Você solta essa bola. A força da gravidade vai fazer o resto. Não precisa chutar, não precisa empurrar, não precisa soprar, é só soltar a bola. Assim somos nós. Se o Espírito Santo de Deus não nos segurar, a gente vai estar sempre descendo. A força da gravidade, a força da carnalidade vai fazer o resto. Você não é fiel, eu não sou fiel, ninguém é fiel, mas Deus é fiel. Deus é fiel. E é por Ele ser fiel que nós nos mantemos fiel a Ele. Lutando. E às vezes tropeçando, mas sendo levantado por eles. Ele diz 7 vezes que ao justo o Senhor o levanta. É obra do Espírito Santo. Mansidão. Ser manso não é ser bobo, não é andar de cabeça baixa, não é dizer amém a tudo, mas é não dar vazão à ira. Se a ira é uma obra da carne, a mansidão é fruto do Espírito. Ser manso. Há muitos homens mansos que foram valentes. Valentes. A gente poderia dizer do Abraham Lincoln, que o atual presidente americano, sem nenhuma noção, se comparou. Não leu história. É incrível como as pessoas podem se tornar presidente da República sem ler história, né? Mas enfim, Abraham Lincoln, quando termina a Guerra da Secessão, a Guerra Civil Americana, ele é assassinado por um homem que não queria, enfim, o fim da escravidão americana. Ele propõe, e depois é seguido pelo Grant, Ulysses Grant, que é o presidente posterior, que foi general. Ele propõe a pacificação
Muita gente já havia proposto que ele humilhasse o sul-americano que tinha lutado, que tinha sido os Estados Confederados, e ele fosse humilhar e ele pisasse. Ele disse: não, nunca teremos os Estados Unidos pacíficos, nunca teremos os Estados Unidos que nós queremos, se nós humilharmos essas pessoas. Isso é mansidão. Mansidão não é covardia. Mansidão é quando você venceu, mas resolve não humilhar, não pisar. Isso é ser manso, como Moisés, que poderia pedir ao Senhor que destruísse toda aquela geração, mas ele diz: não, tira o meu nome do livro da vida se tu for fazer isso. Isso é ser manso. Domínio próprio é a capacidade de se controlar, irmãos. Quando Caim começa a sentir uma fúria terrível, uma obra da carne, ira, inveja e ciúme do seu irmão, tudo isso brotou no coração de Caim, obras da carne. Ira, inveja, ciúmes. E o Senhor diz: por que desfaleceu o teu rosto? Olha, se você proceder bem, você não será aceito? Você está errado, mas se você fizer certo, eu não vou te aceitar. Mas se fizeres mal, o pecado jaz à porta, o pecado está pertinho, o pecado não está lá em Copacabana, no inferninho, o pecado não está dentro de um site, na internet profunda. O pecado está perto, às vezes está dentro da igreja, às vezes está na nossa vizinhança, às vezes está dentro de casa. O pecado jaz à porta, mas cabe a ti dominá-lo. O Senhor nos deu, o fruto do Espírito nos permite, irmão, ter domínio próprio, dizer não. É capacidade do Espírito, é obra do Espírito, fruto do Espírito, domínio próprio. Muita gente que não se controla: não me controlei, mas quis. Não me controlei, mas quis. Contra essas coisas não há lei. Você não precisa de lei, eu não preciso de lei, ninguém precisa dizer aqui para você, e nem eu vou dizer criar regras. Eu sempre digo aqui na igreja: não vou criar regrinhas. Irmão, aqui, ande em espírito, ande na presença de Deus, lute contra essas coisas, e você não vai viver nessas coisas. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Andar no Espírito, irmãos, é andar todo o tempo, não negando que essas coisas existem, mas negando espaço nessas coisas na nossa vida. Negando que essas coisas vão tomando conta do nosso coração. Muitas vezes elas passam voando sobre a nossa cabeça e às vezes até sentam na nossa cabeça um pouquinho. Às vezes a gente toma uma Coca-Cola com elas. Mas a gente não deve deixar que essas coisas vão se afortunando. A gente deve permanecer lutando contra isso. Andar em espírito é lutar contra essas coisas o tempo todo. Um dia essas coisas não estarão mais no nosso coração. Um dia essa parte pecaminosa, a carne será tirada. Essa natureza humana pecaminosa será tirada. Um dia o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade e o que é mortal se revestirá de mortalidade. Mas até lá você anda em espírito, você anda lutando contra isso. Você não deixa isso se assenhorar do seu coração. E quando por acaso, erradamente, miseravelmente, humanamente, eu pratico, você pratica, eu praticar, você praticar uma obra da carne, se arrependa. Se arrependa profundamente. Se eu me arrepender profundamente, pastor, eu estou isento, é tipo esse vírus aí que acham que uma vez eu tenha pego, eu fico inoculado, eu fico imune? Não. É como esses resfriados, né? É como a dengue. Pega o tipo 1, tem o 2, o 3 e o 4. A gente se arrepende, mas vai continuar tendo que vigilância porque outras coisas vêm, e às vezes vem a mesma coisa. Às vezes vem outra obra da carne nos tentar, mas às vezes vem a mesma. E a gente vai ter que lutar. Repito, a boa notícia é que é a vitória. A vitória está na caminhada. A má notícia é que você vai ter que passar lutando. Você vai ter que passar lutando.
Você vai ter que lutar. Não se esconda atrás de uma igreja, não se esconda numa igreja. Eu vou para aquela igreja, vou ficar ali. Não vai passar. Mas tem um grupo de oração muito, muito maravilhoso ali em Nova Iguaçu, amém, vai lá no grupo de oração, mas não vai passar. Vou cortar o cabelo, não, o problema é meu cabelo. Pode cortar o cabelo, mas não vai passar. Você tem que lutar. E tem que confiar na graça de Deus. Deus nos escolheu sabendo quem nós éramos. Tem muita gente que diz assim, se eu soubesse quem era o fulano, eu não estaria com fulano. Se enganou. Deus não. Deus nos escolheu sabendo exatamente quem nós éramos. Eu te escolhi e sei quem é você. Confie na graça de Deus. A graça de Deus é que vai me fazer triunfar. A graça de Deus é que vai fazer você triunfar. E se cair, é a graça de Deus que vai te levantar. É sempre Ele. E assim você vai caminhando. Não desista. Não desista não é porque você é bom, não é autoajuda não, é ajuda do alto. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Só perdeu quem desistiu. Só perdeu quem disse, não, tá bom, não quero, não. Mas se você está dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, pode ter certeza, Ele vai ter misericórdia de você. Ele vai ter misericórdia de mim, e eu vou triunfar. Deus não quer saber quem é Moisés Veríssimo, Deus quer saber se eu estou em Cristo Jesus, e se eu estou em Cristo Jesus, nova criatura eu sou, as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo, ainda que eu esteja lutando contra as coisas velhas, eu estou em Cristo Jesus. Isso é salvação, isso é relacionamento com Deus, e é isso que eu desejo para a sua vida, e é isso que Paulo está falando para os Gálatas, não acredite em listinhas, e não se considere pior do que ninguém. Não tem ninguém aqui pior do que ninguém. A boa notícia é que também não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos nós somos pessoas que dependemos da graça de Deus. Essa é a boa notícia. Ele tem graça abundante. Onde abundou o pecado, Ele faz superabundar a graça dEle para que o nome dEle seja glorificado. Amém. Que Deus abençoe essa igreja. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Feche teus olhos. Coloque a sua luta, a luta que você está vivendo, nas mãos do Senhor. Quem está aqui, quem está ali, coloque na mão do Senhor. Diga, Senhor, tem misericórdia. Tem hora que eu penso em desistir. Não desista. A vitória está em não desistir. A vitória está em não ceder. A vitória está em a gente entender que essa luta é o bom combate, a gente vai combatê-la até aquele dia. Dia virá em que nós venceremos. O que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, o que é mortal se revestirá de mortalidade. Eu não canso de dizer isso, porque essa é a vitória final do crente, Paulo diz. Finalmente a morte será travada pela vitória. Mas a vitória está em perseverar, irmão. A vitória está em você dizer, Senhor, sou fraco. Diga como Davi, eu sou pobre e necessitado, eu volto e meio piso na bola, eu não sou nada a ninguém, mas o Senhor cuida de mim, aleluia. O Senhor cuida de mim. E estou aqui porque o Senhor cuidou de mim. Você está aqui porque o Senhor cuidou de você. Eu não sei o que você fez ontem à noite. Isso aqui não é aquele filme, eu sei o que você fez no verão passado. Esse pastor aqui, esse pregador diz, eu não sei o que você fez no verão passado, e não me interessa, mas Deus sabe, e quer tratar, e quer perdoar, e quer restaurar, e quer caminhar conosco. Isso é que me importa. Ande no Espírito, ande com Deus, ande debaixo da misericórdia. Não confie em você mesmo, não confie nos amuletos, não confie, não é pintando a bomba que você vai melhorar a água do poço. Não confie nisso. Não é numa lanterna, é a graça de Deus. Ele tem o poder de transformar as águas amargas de Mara em águas doces. Ele tem esse poder. O meu desejo é que Ele faça isso na vida daqueles, de todos nós. Estamos nessa luta, uns mais, outros menos. É crônico, mas o tratamento é esse. E por ser crônico, às vezes a gente tem crises. Às vezes a gente se sente mais fracos. Às vezes a gente se sente mais abatidos. Às vezes a gente se sente mais tentados. Às vezes a gente se sente mais, amém.
Amém. De quanto mais graça a gente precisa, mais graça a gente recebe. Então não importa para mim a quantidade de graça que você precise. Deus tem toda a graça que é necessário para a gente continuar caminhando com Ele, andando em Espírito. Ó Deus, em nome de Jesus, eu entrego a Maria e o José, o João e a Joana, o preto e o branco, o gordo e o magro, o feio e o bonito, o assim e o assado, o forte e o fraco, o que está firme e convicto, mas o que também está cambaleante e trôpego. Eu entrego a todos nessa noite em tuas mãos. Eu te peço que visite a cada coração, a cada vida, a cada servo teu, que nessa noite, nas cadeiras dessa igreja ou em casa, num sofá, numa sala escura, num quarto, na beirada do muro assistindo pelo celular, mas a oração está fazendo a mesma, dizendo: tem misericórdia de mim porque eu sou pecador, eu entrego essa vida, eu entrego essa alma, e eu sei que tu vai ter misericórdia, porque tu é misericordioso, tu é aquele que nos visita nas nossas necessidades, tu nos visita quando estamos capengas, tu nos visita quando estamos, ó Deus, cambaleantes. Ó Senhor da glória, que não haja espaço no nosso coração para hipocrisia, é que não haja espaço no nosso coração para a gente fingir que é uma coisa sem ser, que nunca a nossa preocupação seja não ser visto, que nunca no nosso coração a nossa preocupação é o que estão pensando de mim, que nunca a nossa preocupação seja a aparência, mas a nossa preocupação é Deus, é o que tu está dizendo, o que tu está pensando, o que tu está fazendo e o que tu vai fazer na nossa vida, que a gente sempre se reconheça como somos, pó e cinza, pobres pecadores, mas que o Senhor tem cuidado, que o Senhor tem dado a mão, e que o Senhor não vai largar, porque tu é fiel. Que o teu fruto nasça e cresça no nosso coração, e como fruto, ó Deus, e como gomos, às vezes vai nascendo sempre que vai começar pelo amor, e depois vem os outros e os outros, crescendo e abundando, e todo fruto produz, ó Deus, sementes, de um jeito ou de outro, e que essas sementes saltem para a vida de outras pessoas, que a gente possa, ó Deus, lançar semente na vida de outras pessoas, que o teu fruto cresça em outros corações, e nós sejamos o humilde instrumento usado por ti, é o que eu te peço em nome de Jesus, nosso Senhor, amém. Que o amor de Deus o Pai, a graça soberana de Jesus o Filho, e a comunhão do Santo e Divino Espírito de Deus seja contigo hoje, amanhã e sempre, pelo século dos séculos. Nós os que cremos, recebemos isso quando dizemos amém. Que Deus te abençoe. Cheio do Espírito.